Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 27 de outubro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando a segunda parte, o passado. Hoje vamos começar no segundo parágrafo. Então, antes de a gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai, a Jesus, agradecer as bênçãos e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, né? Mas nós sempre pedimos também por outros irmãos que estejam passando por dificuldades. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça, graças a Deus. Então, vamos lá. Eu vou ler um pedacinho do livro, do parágrafo anterior, que é o primeiro parágrafo. A gente está na segunda parte, o passado. Hoje vamos começar no segundo parágrafo, mas eu vou ler o finalzinho do primeiro parágrafo. No final do primeiro parágrafo, ele está falando do Santo Ofício. Então, ele está dizendo aqui, no todo, não passou de politicagem torpe, à sombra da qual as mais cruéis, desumanas e vergonhosas arbitrariedades, os mais atrozes crimes eram perpetrados. O recurso de que se lançava a mão para exercer-se tal poder era a heresia. A Inquisição tinha por finalidade perseguir os hereges ou aqueles que assim eram considerados pelos governantes fanáticos e os agentes do papado. Em Portugal e Espanha, eram os hebreus, que foram as vítimas, né? Os judeus, os mais perseguidos. Mas é bem verdade que por toda parte se perseguia, por qualquer motivo. E também sem motivo algum, por simples questões pessoais. Era aquela coisa, eu não gosto do meu vizinho, eu não gosto daquele outro, porque ele é meu adversário nas empresas, então eu acuso ele de heresia. Ele é preso e eu tomo tudo dele, levando seu adversário às penalidades máximas do Santo Ofício, sempre sob acusações de heresias ou de conspirações, permitindo-se assim livre curso às ambições, ou ódio, ou às vinganças, né? E agora a gente vai começar o segundo parágrafo da segunda parte, o passado. Diz assim, pertencendo à classe mais aprimorada em haveres de toda e qualquer comunidade da Europa, mesmo acima de muitos vultos da nobreza em matéria financeira, os judeus se viam perseguidos pelo Estado incessantemente, o qual lhes confiscava os bens para aumentar os cofres públicos, ampliar o conforto pessoal e o fausto da realeza, incentivar este ou aquele empreendimento de benefício geral ou público. Muito embora tal dispositivo nem sempre constasse da lei oficializada. Era o seguinte, como os judeus eram uma classe muito abastada, muito rica, grandes empresários, possuidores de muitos bens e muito dinheiro, esses eram os mais visados pelo Santo Ofício, né? Então, todo mundo queria dar um golpe, se aproveitar um pouco deles, né? Ou para seu bem pessoal, ou mesmo o Estado, para conseguir dinheiro, para fazer alguma obra, essas coisas que até hoje, né? Só que eles faziam isso confiscando o dinheiro desses homens, né? Desse grupo. Seria um roubo que o Estado cometia, um assalto acompanhado de crimes e abomináveis crueldades, pois os judeus eram classe honesta e seus haveres adquiridos através de esforços heróicos e perseverantes trabalho. Então, o Santo Ofício, como governo, funcionava como um bando de vampiros, na verdade é essa. Prendiam-nos desde que fossem denunciados por este ou aquele cidadão, o tal do cidadão de bem. Muitas vezes provindo a denúncia de torpes conciliábulos. Conciliábulos são reuniões secretas, conluios, né? Conluios. Conciliábulos de conventos e paróquias e gabinetes governamentais. Então, a igreja sempre metida ali na história. Processavam-nos sob formas ditas
legais entre aspas, torturavam-nos a pretexto de convertê-los à fé cristã e salvar suas almas, queimavam-nos vivos em fogueiras levantadas das praças públicas. Arrasavam algumas vezes suas propriedades, depois de saqueá-las. Saqueavam as propriedades e depois tacavam fogo. Aviltavam suas esposas, o pior possível, de forma a pior possível, e filhas, antes de supliciá-las. Então, estupravam as mulheres, as meninas, coisas bárbaras, né? Esqueciam-nos para sempre do segredo de masmorras solitárias. Jogavam eles das masmorras e deixavam para lá, esqueciam. Não alimentavam, eles morriam de doença, febre, das torturas, era uma coisa bárbara. Então, de masmorras solitárias como túmulos, cometiam, enfim, toda espécie de vilezas e atrocidades. E diziam que tudo isso era em nome de Deus. E de que hoje o mundo se envergonharia. E tudo executavam em nome da religião cristã e à sombra da cruz redentora, daquele que repetira aos seus contemporâneos: amados uns aos outros, como eu vos amei. Está lá em João 15, 12, né? João 15, 12. Aqui, então, isso eu já li, já li na aula passada. João 15, 12. Essa frase de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, precisamente em Lisboa, no bairro hoje denominado Mouraria, durante o reinado de Dom João III, né? Ele reinou de 1521 a 1557, uns 36 anos. E quando as férreas leis inquisitoriais exerciam com violento vigor as suas arbitrariedades, erguia-se um solar de belas proporções, rodeado de altos muros de pedras superpostas, como fortificado, cujos portões pesados antes se diriam os batentes de uma pequena fortaleza. Tratava-se de agradável vivenda, quer dizer, um casarão, né, gente? Ornada de pitorescos jardins, que muita inveja causava a mais de um fidalgo ou luminar do clero. Então, muitos príncipes, duques, condes, viscondes ou sacerdotes da igreja viam, né, bispos, né, viam aquela casa e tinham inveja, porque não conseguiam ter uma igual, de tão rica que era a casa, né? Que por ali se aventurasse em cavalgadas felizes nos dias de maior ociosidade. Então, eles passavam pelaquela casa e esticavam o olho, né? Cheio de inveja. De fartos pomares, de aviário rico, bosquete de oliveiras e tamarindeiros frondosos, e pitorescos nascentes de água pura água pura e cristalina, que à mansão emprestavam semelhanças patriarcais, recordando a lendária Judéia ou a singela Galileia, tão bem descritas nos evangelhos do Senhor. Ali residia o ex-rabino nascido Timóteo Aboab, em Portugal, hebreu por tradição, assim chamado e conhecido por seus compatriotas e irmãos, de crença israelita, mas a quem as leis do fanatismo religioso, encarnadas na personalidade cruel do rei Dom João III, durante uma das muitas perseguições verificadas contra os indefesos súditos da raça hebreia, obrigaram à conversão. Ele, o Timóteo Aboab, foi obrigado a se converter à igreja e ao batismo da fé católica romana, sob o nome de Silvério Fontes Oliveira. Então, ele foi obrigado a se converter à igreja católica, era um ex-rabino, chamado Timóteo Aboab, foi obrigado a se tornar católico e obrigado a mudar de nome, e passou a se chamar Silvério Fontes Oliveira. O Oliveira, né, lembrando a oliveira, as árvores, que era tipo um código, né? O Silvério fora caprichosamente arrecadado do santo
do dia do batismo. A palavra, o nome Silvério, né? Foi colocado, ele foi tirado do dia do batismo. Enquanto Fontes Oliveira, escolhido fora pelo próprio batizando. Quer dizer, Silvério, que ele deve ter sido a igreja que obrigou ele a ter esse nome. Mas o Fontes Oliveira foi o elemento que escolheu. Sob inspiração das preciosas fontes de água pura existentes em seus jardins e das oliveiras frondosas que lhe emprestavam sombras protetoras para a sesta. O novo cristão Silvério, ou o ex-rabino Timóteo Aboabe, era riquíssimo, como a maioria dos seus irmãos de raça industrial e banqueiro, envolvendo-se em elevadas transações comerciais, mesmo com o estrangeiro. Uma coisa interessante, né, que a gente vê, que aconteceu também durante a Segunda Guerra Mundial. No início do nazismo, em 1935, 36, já se demonstrava uma antipatia pelos judeus. Já se demonstrava. Mas muitos deles, apegados a seus bens materiais, não acreditavam que, por terem muito dinheiro e serem muito poderosos, seriam atingidos. Acreditavam que o povo, o judeu pobre, sabe, o funcionário público, o dono que vendia comida na banquinha, que o judeu pobre, esse ele acredita, diz que eles, a grande casta empresarial rica, judaica, não seria atingida. E muitos não quiseram largar tudo e fugir. Alguns escaparam, porque quando começou as primeiras perseguições, o que fizeram? Venderam o que tinha a preço de banana, né, até para alemães, e chegava percebendo, ó, de repente um imóvel, um exemplo, valesse 3 milhões de reais. Ele se vendia por 500 mil, 1 milhão. Aqui, ó. Vendia suas joias, suas obras de arte, preço barato, arrecadava o que podia, e a família, ó, fugia. Uns fugiram para a França, que depois fugiram para os Estados Unidos. Muitos fugiram. Outros não fizeram isso. Nesse período também. Quando a igreja começa a perseguição, muitos conseguiram fugir. Muitos foram para a França, para países onde a Inquisição já tinha, entendeu? Agora, Portugal, Espanha e Itália, sendo que Portugal e Espanha foi pior que a Itália. Engraçado, né? O Vaticano estava na Itália, mas a Inquisição italiana foi mais fraca do que Portugal e Espanha. E dizem que a de Portugal foi a pior mesmo, né? Então, muitos largaram tudo e foram embora. Mas imagina esse homem aqui. Olha ele narrando uma guerra. Entendeu? Então, o que eu podia fazer? Ó? Entrega tudo, vende a preço de banana, vai embora. Os Estados Unidos recebeu um número muito grande de judeus. Chegaram lá, não com muito dinheiro, porque deixaram de levar, mas chegaram numa certa situação. E depois cresceram nos Estados Unidos e se tornaram homens ricos de novo. Inclusive, a indústria cinematográfica americana é dominada pelos judeus. Então, muitos levaram um pouco do seu dinheiro. E como eram pessoas que estavam acostumadas a trabalhar, empregaram aquele dinheiro, que não era a mesma fortuna que tinha da Europa, mas era um dinheiro considerável. E com a ajuda também da colônia, que já estavam lá, sabe, souberam fazer negócio, principalmente com joias, né, pedras preciosas, e subiram, cresceram, se tornaram ricos e milionários. Mas o outro grupo ficou preso ao dinheiro. Entendeu? E aí, só tentaram fugir quando aí já era praticamente quase impossível conseguir fugir. Alguns até fugiram, mas foi muito arriscado, né? Muitos foram traídos, aquela coisa. Mas muita gente fugiu quando começou a sentir as coisas apertando. Largou tudo para lá. Largou propriedade, pegou o que pôde e foi embora. Mas o homem, né, ainda é muito ligado aos bens materiais. E aí muitos não tiveram, né, essa ideia, né?
Então, ele diz aqui, o novo cristão, Silvério, hoje rabino Timóteo, era riquíssimo, com a maioria dos seus irmãos de raça, industrial e banqueiro, envolvendo-se em elevadas transações comerciais, mesmo com o estrangeiro. A par disso, como doutor da lei israelita, que era, possuía excelente cultura intelectual, falando alguns idiomas diversos do seu hebraico tradicional e vários dialetos orientais. Diziam dele que continuava exercendo o ministério da sua grei religiosa. Quer dizer, muitos diziam o seguinte, ele se converteu, mas, por baixo dos panos, continua com as atividades dele, né? Mesmo depois da suposta conversão à Igreja de Roma. Isto é, continuava como sacerdote judeu entre seus correios religiosos em sinagogas clandestinas. E, realmente, muitos deles, os cristãos novos, convertidos, mantinham as suas atividades escondidas, né? Para que a igreja não descobrisse. Aí ele diz sinagogas clandestinas, mas muito bem frequentadas pelos adeptos de Moisés e dos profetas do rei de Israel. Fora ele casado com uma dama graciosa e muito formosa, espanhola de nascimento, mas descendente de árabes legítimos, cujo nome seria Arança. Desse consórcio felicíssimo, 3 filhos varões haviam chegado ao mundo, para orgulho do respeitável rabino, cujo coração se dilatava tanto contemplando a prole masculina, como se teria dilatado o coração do patriarca Jacó, contemplando seus 12 rebentos varonis, que se ramificaram nas 12 tribos vitoriosas e heróicas de Israel. Aí aqui tem uma notinha, né? Os 12 filhos de Jacó, dos quais se originaram as 12 tribos de Israel, são Ruben, Levi, Benjamim, José, Efraim, Manassés, Zabulon, Isachar, Gade, Dan, Naphtali e Asser, segundo reza o Velho Testamento, tá? Em Deuteronômio, capítulo 33. Seus nomes eram em escala decrescente. Os 3 filhos dele, Joel, Saulo e Ruben. Na mansão da mouraria vivia ainda uma sobrinha de Timóteo, a formosa e meiga Esther, cujos pais haviam sucumbido sob os tratos da Inquisição, deixando-a órfã aos 6 anos de idade. Quando Rubem, o filho mais novo de Timóteo, contava apenas 6 meses de existência. Então, os pais da Esther também tinham sido mortos pelo Santo Ofício. Então, quando o Rubem, fez 6 meses de existência, houve uma das terríveis perseguições em Lisboa, e o doutor Timóteo e esposa foram presos pelo Santo Ofício, né? Torturados a fim de abjurarem a crença dos seus antepassados. Timóteo, visando a furtar a esposa das crueldades que presenciava e sofria, abjurou. Ou fez, quer dizer, fingiu que abjurou a velha fé nos profetas da sua raça e fez abjurar a esposa. Então, eles abjuraram, ele foi preso, torturado, abjurou, quer dizer, negou a fé dele, se tornou católico para poder tentar salvar a família. Aceitando, então, o batismo, a troca de personalidade social. Aí ele virou Silvério Fontes Oliveira, né? Aceitando, então, o batismo, a troca de personalidade social, com um nome bem português, e ainda a humilhação da troca do nome dos filhos, também os outros filhos também tiveram trocar o nome, por cuja sorte tremiam de aflição no fundo do cárcere. Foi todo mundo preso, inclusive os filhos. Ele abjurou e teve que aceitar que os filhos também mudassem de nome. Em verdade, porém, o horror e o ódio, a crença dos cristãos recrudesceram em seu peito. Quer dizer, o ódio pelos cristãos aumentou. Né? E depois de tudo isso, tem que abjurar, trocar de nome, ver os filhos trocarem de nome. Tem uma parte das posses sendo confiscadas, isso fez com que o ódio que ele tinha aumentasse. Aí já deu. Em seu intimamente
no silêncio do seu coração e nas fecundas exaltações do próprio pensamento, conservava-se o mesmo fervoroso hebreu de sempre, venerador da lei de Moisés e da crença de seu povo. Agora, porventura, o mais nobre fervor de sentidos zelos, de crente ofendido na delicadeza do próprio ideal. É aquela coisa, né, que a gente pensa assim, ninguém está justificando isso aqui. Ninguém está justificando. Mas o que ele poderia pensar, em vez de deixar crescer o ódio? Lembrar que, na época de Jesus, eles, judeus, entregaram para os romanos inúmeros cristãos. Eles mandaram prender inúmeros cristãos. Entendeu? Mandaram prender, matar ou entregaram para os romanos. E muitos desses foram queimados nas fogueiras porque os próprios judeus, que não eram cristãos, denunciavam eles para os cristãos, para os romanos, para tomar as posses deles. O próprio Saulo mandou prender judeus amigos seus e venerados, estavam seguindo Cristo. E as posses, os bens desses judeus que se tornaram cristãos foram confiscadas pelo templo. Entendeu? Então, inocente aqui não tinha. Inocente não tinha. A coisa só mudou. Antes era o judeu marginalizando o cristão, agora é o cristão marginalizando o judeu. Inocente não tinha. E ele nunca parou para pensar. Só o ódio dele dos cristãos aumentou. Quer dizer, olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. Ó. Aí diz aqui, em verdade, porém, o horror e o ódio... Olha aqui. Ó. Em verdade, porém, o horror e o ódio, a crença dos cristãos, recrudesceram em seu peito. Percebeu? O horror e o ódio, a crença dos cristãos recrudesceu. Não quer dizer apareceu, começou, não, ela recrudesceu. Então, ele já odiava, intensificou. Ele já odiava os cristãos. Ele já não gostava dos cristãos. Não precisa muito. Facebook, estava vendo outro dia, lá em Jerusalém, perto do Muro das Lamentações. Foi a única coisa que ficou de Jerusalém em pé, o Muro das Lamentações. Do templo, né? É o Muro das Lamentações do Templo de Jerusalém. Mostrou alguns evangélicos pregando em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Os judeus tacando pedra neles, batendo neles, expulsando. Eram umas mulheres, pessoas evangélicas que vão para lá, né? Então estavam lá, perto do Muro das Lamentações, pregando, né? Que os evangélicos falam, pregando, falando de Jesus, são cristãos, falando de Jesus. Nossa, crianças judaicas, homens e crianças jogando lama neles, xingando eles. Isso agora. Eu vi no Facebook. Esse ano. Pessoas evangélicas indo visitar Israel, foram até o Muro das Lamentações, estavam lá pregando, né? Pregando, rezando em voz alta. E eles, crianças, pegando lama e jogando. Sai daqui! Você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Entendeu? Então, nós estamos em 2025. 2025. Entendeu? E as pessoas tiveram que parar, porque eles ameaçavam mesmo até, sabe, machucar, feio, batendo com pau, tirando pedra, lama, expulsando eles ali. Expulsando eles. Ele via também no Facebook, né? Falando palavrões, chamando de palavras de baixo calão, as mulheres, né, que estavam lá pregando, coisas horrorosas. Então, ele diz aqui, ó, recrudesceu esse ódio que ele já tinha dentro dele, né? Intimamente, no silêncio do seu coração, nas fecundas exaltações do próprio pensamento. Conservava-se o mesmo fervoroso hebreu de sempre. Ele continuava lá,
o mesmo fervoroso hebreu de sempre, venerador da lei de Moisés e da crença de seu povo, agora, porventura, com mais nobre fervor e sentidos, zelos de crente, ofendido na delicadeza do próprio ideal. Todavia, por em vão sacrifício no tocante à pessoa de Aranza, que ele abjurou para proteger a esposa, né? Ela não resistiu, a esposa, aos tratos sofridos na prisão, e tampouco ao desgosto pela abjuração, que considerava ofensiva ao Deus de Israel, que ela também era judia, ou se converteu ao judaísmo para poder casar com ele. Como a sua honra pessoal, a formosa judia espanhola deixou de existir, ficando inconsolável, o pobre esposo e na orfandade os três pequenitos, cujos nomes, após o batismo imposto pela catequese inquisitorial, eram Henrique, José e Joaquim, que antes era o Rubem, né? Era Rubem, Joel e Saulo, nomes bem hebraicos. Agora se tornaram Henrique, José e Joaquim, respectivamente. Igualmente batizada, Esther passou a chamar-se de Mariana, porque Esther é o nome hebraico. Mariana vem de Maria, né? De Nazaré. E ainda mais o judeu. O judeu não aceita Maria com a veneração que os católicos e os muçulmanos têm. Que, por incrível que pareça, os muçulmanos consideram Maria a mulher mais venturosa que já existiu. Isso dito por um muçulmano. Para eles, Maria de Nazaré é a mulher mais venturosa que já existiu no mundo. Gente, o muçulmano. E o muçulmano vê Jesus como um dos maiores profetas, como os outros, né? Profetas, mas um grande profeta. Tem um grande respeito por Jesus. E por Maria, a mulher mais venturosa que o mundo já conheceu. Já o judeu não, e os muçulmanos também não são cristãos, mas têm o respeito por Jesus e a veneração por Maria. Quer dizer, o respeito por Maria. Os judeus, o judeu, e não consideram Jesus nem profeta. E Maria não tem muito respeito, assim. Respeita, sim, mas não considera, entendeu? E um monte de gente faz uma misturada, né? Fala do judeu como se o judeu fosse cristão. O judeu não é cristão. Ele não venera Jesus como nós. Não vê Jesus como nosso mestre. Não, porque para ele Jesus é um homem qualquer. Eu sempre trabalhei com judeus, né? No ensino. Eles tinham os feriados deles, eles respeitavam. Eles veem Jesus como um homem, como outro qualquer. Maria como uma mulher qualquer. Do Messias. Eles não aceitam Jesus como Messias enviado por Deus. Já os muçulmanos veem Jesus como um grande profeta e Maria como a mulher mais venturosa que o mundo já conheceu. Eles têm essa, né? Então, aqui, Esther passou a se chamar Mariana, que o católico, né? Mariana, mãe de Deus. Para o judeu foi uma ofensa. Prenome bem português que lhe for aplicado no intuito de encaminhá-la mais satisfatoriamente à salvação eterna, segundo a hipócrita convicção daqueles que lhe impuseram. Nestas páginas, não obstante, continuaremos a tratar nossos personagens pelos seus nomes de origem. Vamos continuar chamando o Timóteo de Timóteo, os meninos Joel, Saulo e Rubem, e a Esther de Esther. Vão continuar chamando pelos nomes hebreus, tá? Que deveremos, ele diz aqui, de origem, uma vez que liberais, ele diz aqui, pelos seus nomes de origem, uma vez que liberais que deveríamos ser, respeitaremos o direito que tem eles, ou quem quer que seja, de se nomearem conforme lhe aprouverem, né? Então, agora nós vamos entrar no capítulo 3. Vamos ler um pedacinho do capítulo 3 aqui. Primeiro parágrafo. Corria normalmente a vida do Dr. Timóteo e sua família desde a última perseguição que fizera sucumbir sua muito amada mulher. Outras repregas se verificaram depois disto, que eram constantes, mas sem grandes prejuízos para os perseguidos e sem perturbações para sua mansão. Passando agora por cristão com toda a família,
os vigias e espiões da Inquisição observavam que, realmente, eles frequentavam as igrejas, assistiam às missas, praticavam os sacramentos, submetiam seus jejuns decretados pelas bulas, abatiam aves e animais para sua mesa, não mais sob indicações dos princípios judaicos, mas como faziam os povos ocidentais, ou antes os cristãos, etc. Aqui uma notinha. Religiosos da Ordem de São Domingos, criada pelo pregador espanhol Domingos de Gusmão, em 1215, muitos desses religiosos foram inquisidores, sobressaindo-se, dentre tantos, pelas crueldades praticadas. O célebre Tomás de Torquemada, uma amiga doutrinadora, ela disse que as noites em que ela teve que doutrinar espíritos da falange deste espírito foram terríveis. Quando ela falava sobre isso, ela não gostava nem de citar o nome dele. Ela me era minha amiga. Ela e a outra amiga, não, eram duas, né? Ela e a outra. Lembra daquela magrinha? Dava muito da Eurípides, esqueci o nome dela agora. Ela uma vez falou para mim que ficou, às vezes, até uma tarde da noite, era no Eurípides. Ela disse que era uma coisa terrível. A falange, né, deles. Né? Ela não gostava nem de citar o nome dele. Tá? Não, ela falou, a outra que não gostava de citar o nome dele. Que era algo terrível. O ódio que ele ainda carregava, que ele ainda trazia. Isso, 1990 e pouco. Para você ver que é um tempo muito curto para que o espírito desse tipo aqui, entendeu? Então, acho que eles ainda se apresentavam nas mesas de obsessão, carregando Circe, não, quase que veio o nome dela agora. Era uma bem magrinha, lá dentro, que estava sempre com ela. Então, ele era terrível. E a falange dele também, toda formada de inquisidor. Então, citou o nome dele aqui. Inquisidor-geral na Espanha, que, segundo consta, fez condenar à fogueira mais de 8.000 pessoas. Isso que se tem conhecimento. E Jerônimo de Zambujo, em Portugal, outro terrível, não menos célebre pelas mesmas crueldades. Domingo de Gusmão, falecido em 1821, foi canonizado pela Igreja em 1234. Então, São Domingos que criou esse troço aqui, virou santo, tá? Virou santo. Era um dominicano. Aí diz que os filhos eram instruídos por frases dominicanos, os professores dessas crianças, dos 3 filhos do Timóteo, tinham professores dominicanos, né? Que eram os cães, como dizia o cão espanimanga, sem que a bem deles próprios pudesse o pai se opor à opressão, indo os dominicanos, não raro, à mansão, a pretexto de levar lições extraordinárias, a fim de velarem pela sua fidelidade à nova fé, mas, em verdade, no intuito de observarem se não se trairiam, deixando-os perceber traços de que judaizavam ocultamente, isto é, se praticavam algo que revelasse o culto judaico. Eles foram obrigados a ter professores dominicanos, que eram esses padres, a maioria os inquisidores. E muitas vezes os professores iam da escola para ver se eles não estavam fazendo alguma coisa. E foram eles que mandaram essas crianças, inclusive uma criança de 13 anos, para lá, né? Né? Aí diz aqui, a revolta se alastrava então facilmente pelo coração do antigo rabino, ao qual obrigavam a todas as práticas contrárias às suas tradicionais convicções. E o amargor crescente tocava, muitas vezes, as raias do desespero, quando compreendia que nem mesmo direitos sobre os filhos podia ter, pois estes eram encaminhados sobre princípios religiosos antagônicos com aqueles que desde milênios inspiravam a sua raça. E esta fornecendo aquela convicção inabalável e o heroísmo que desde os dias de Abraão até o presente dos hebreus fizeram a raça mais poderosa e moralmente forte da terra. Então, eles eram obrigados a seguir as práticas católicas, aos filhos a serem educados dentro das práticas católicas, e tinham que renegar tudo que da cultura judaica. Né? Vigiados. Se eles percebessem que eles estavam mentindo, prendia todo mundo, matava todo mundo. Era realmente uma coisa tortura. Por isso que eu falei, né? Muitos deles
poderiam ter fugido. Arrumavam dinheiro, eles tinham, era só comprar um barco, podiam comprar muita gente ali para facilitar a passagem deles, fugirem, levando quase nada. Mas, né? Gente, porque também tinha o orgulho deles. Você vê que aqui também tem. Tudo bem que o Jerônimo sofreu muito, mas ele era uma pessoa muito orgulhosa da sua raça, dos seus bens. Né? Gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem, dia 3, né? Vai ser o segundo capítulo, segundo parágrafo. Não obstante, Timóteo era homem bondoso. 3:11. É terrível. 3:11. Aí eu estou com o nome dessa amiga aqui na cabeça. Eu lembro assim vagamente, mas assim, Era bem magrinha, de óculos. Até tinha uma filha branquinha que trabalhava lá. Depois eu me lembro. Gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esses estudos e rogando ao Pai que nos abençoe, nos fortaleça, mas que tenha misericórdia desses espíritos que praticaram essas atrocidades, porque eles são muito, muito infelizes, muitos deles ainda hoje. Outros já resgataram os seus crimes, seus erros, e hoje fazem parte da falange do crucificado. Mas muitos deles ainda continuam com as mesmas práticas. Que Deus tenha piedade de suas almas, como pedimos que tenha piedade das nossas. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus.